Nessa aula, você vai aprender conceitos básicos, mas muito importantes para quem quer entender profundamente a linguagem do JavaScript e o React. Hoje a gente vai estudar neste vídeo, nesta aula, conceitos de variáveis, declaração de variáveis e tipos de dados. Beleza? E eu espero que você saia dessa aula entendendo exatamente como que você declara a variável, como que você faz, o que você vai escolher para declarar suas variáveis, se você vai utilizar var, let ou const, para qual contexto você vai utilizar isso, e também entender aqui os diversos tipos de dados que a gente tem em JavaScript. Fechado? Então, para a gente começar, eu vou sempre deixar este bloco aberto para que você consiga ter uma visualização boa de 3 termos importantes que você já deve ter ouvido, mas às vezes você não tem isso bem gravado na tua mente, que são escopo, hosting e reatribuição. E você vai entender hoje como que var, let e const lidam com cada um desses carinhas. Fechado? Então, para a gente começar, eu vou escrever aqui uma função básica. E essa função vai se chamar básica. E ela vai dar aqui, ela vai imprimir um console.log para a gente imprimir coisas ali no nosso console. Então vamos imprimir coisas no nosso console. Então quando eu executar a minha função, ela vai imprimir coisas ali no nosso console. Só que obviamente eu não quero executar strings diretas, eu quero trabalhar com variáveis. Então a gente vai declarar aqui dentro desta função uma variável com var chamada nome. E este nome vai ser Roberto, beleza? Quando a gente trocar aqui o coisas pelo nome da variável, ele vai imprimir ali no console.log, no nosso console, o que tiver dentro daquela variável, beleza? E a gente tem basicamente 3 maneiras de declarar variáveis, né? A gente tem aqui var, let e const. Como que o var ele lida com a questão de escopo? Escopo, ele é tudo que está dentro de algo, beleza? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, uma variável declarada na raiz do nosso script JS, ele está dentro do escopo do arquivo. Então, ele está público ali para que aquele arquivo todo tenha acesso àquela variável. Então, não importa o tipo de código que você vai escrever daqui para baixo, qualquer código que você escrever vai ter acesso àquela variável, beleza? E aí, no que diz respeito a var, se você pega esta variável e coloca ela dentro de um contexto de uma função, tudo que está dentro daquela função vai ter acesso àquela variável. Se eu, por exemplo, escrever aqui um bloco, né? O que é um bloco? Bloco é uma execução de código geralmente condicional que você escreve dentro ou fora de uma função, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, um bloco if. Vou colocar um true aqui para ele executar sempre, beleza? E eu vou colocar essa variável dentro deste bloco. E aí talvez não faça tanto sentido para o var, mas nas próximas declarações você vai entender essa questão aqui, tá? Então se a gente tem aqui um bloco if e a variável declarada como var está dentro deste bloco if, eu continuo tendo acesso a esta variável fora deste bloco, porque o escopo da variável declarada como var, ele respeita a função, fechado? Então, se eu coloco ele na raiz do nosso arquivo, ou se eu coloco ele dentro de uma função, por mais que ele esteja ali dentro de um bloco, eu vou continuar tendo acesso a essa variável fora daquele bloco, tá? Eu só deixo de ter acesso a essa variável se eu quero dar um console log com ela aqui dentro, fora do contexto, do escopo daquela função. Então ele vai dar ali que o nome is not defined porque eu estou fora
do escopo da função. E o var ele tem escopo de função. Beleza? Então, dentro de uma função, eu posso escrever com var dentro de blocos ou fora de blocos, que qualquer coisa que eu queira acessar, eu vou conseguir através desse tipo de declaração. Fechado? Então, basicamente, var, resumindo, tem escopo de função. Todos os artefatos da tua função vão ter acesso àquela variável que você declarar como var. Fechado? E o que é hosting? Hosting é quando você tem o que o pessoal chama de elevação da sua variável. Mas eu não gosto de falar dessa maneira. Eu gosto de dizer que é quando você precisa, ou quando você tenta, digamos assim, acho que é um termo melhor, acessar esta variável antes dela ter sido declarada. Então, se eu tiver aqui, se antes desta declaração eu quiser acessar esta variável, ele vai dar como undefined. Então, o que isso quer dizer? Isso significa que o código ele sabe que aquela variável existe, ele tem acesso à declaração daquela variável, mas ele não tem acesso ao valor, ao conteúdo daquela variável. É diferente se você pegar esse console log e colocar para fora da função. Ele não tem acesso. Ele entende que aquela variável não existe. Então, se eu colocar um var nome fora do contexto de uma função, do escopo de uma função, ele vai entender que aquilo é um outro nome, é para uma outra finalidade, beleza? Então, o hosting é a elevação da sua variável ao topo do teu arquivo ou ao topo do escopo, tá? E o teu sistema ele entende que aquela variável existe, mas ele sempre vai, pelo menos como var, acreditar que ela ainda é undefined, ela não foi definida. Ele tem acesso à declaração, mas não tem acesso ao valor. Beleza? E uma coisa, por último, que a gente consegue fazer com var é uma reatribuição. O que é uma reatribuição? Reatribuição é você simplesmente escrever novamente o nome da tua função, repetir aquele nome de função dentro de um contexto. Então, para a gente simplificar aqui, vou deixar esse bloco sem nada, e aqui em cima eu vou escrever var Roberto, var nome Roberto, beleza? Ele imprimiu ali Roberto, mas e se eu quero de repente um var nome Regina? Ele vai imprimir Regina. Ele não deu erro na hora que eu tentei redeclarar a variável. Então aqui talvez o termo correto seria redeclaração, né? A gente não consegue aqui redeclarar, a gente consegue, né, no caso, com o var, redeclarar uma variável. E esse é um dos motivos em que, de maneira convencional, né, através de uma convenção, a gente acredita que não é interessante que você utilize var para poder declarar as suas variáveis hoje em dia, né? Porque fica muito suscetível a erros, né? Você pensar no nome de uma variável e quando você estiver escrevendo o teu código, ele não vai ter 10 linhas, ele vai ter centenas de linhas. E a chance de você escrever novamente uma variável com o mesmo nome, que de repente é para uma outra finalidade, pensa, por exemplo, na variável ID, né? A ID é uma variável que ela pode ser um valor para um contexto, mas para um outro contexto, né? E quando você utiliza var, ela não vai te sinalizar de que, puxa, o var ID já foi declarado. Ela vai simplesmente aceitar, só que os valores que você for acessar desta variável podem estar incorretos, né? Porque elas podem estar tentando buscar um ID de um outro local diferente. Então, se você quer, por exemplo, escrever um var name do dono e um var name do funcionário, mas você não lembrar, né, de você
dar um nome melhor para sua variável, o var ele não vai te ajudar com essa questão. Ele vai simplesmente aceitar tudo que você escrever ali, e quantas vezes você declarar sua variável, ele vai aceitar, beleza? Então esse é o var. Resumindo, ele tem escopo de função, todos os artefatos da sua função têm acesso à declaração da sua variável. Ele tem hosting, você consegue acessar a variável antes dela ser declarada, mas não o teu valor. E você consegue reatribuir, você consegue redeclarar a sua variável, o que é uma coisa muito ruim, tá? Você vai ver código escrito com var, geralmente, nos builds que o React ele gera. Porque esses builds, ele tenta fazer com que seja o mais performático possível, mas ali vai ser uma geração de código aonde você não vai ter o fator humano escrevendo, né? Então ali, às vezes, esse código nem vai estar organizado e identado, ele vai estar tudo minificado. Então, apenas ali tu vai ter, hoje em dia, tu vai ver variáveis declaradas com o var ali na frente da declaração. Beleza? Então bora lá. Vamos para a próxima maneira de declarar variáveis, que é utilizando o let. Vamos continuar com a nossa função básica aqui. E agora eu vou só trocar, desculpa, o termo var pelo termo let. Fechado? E nada aconteceu, né? Tudo continua funcionando da mesma maneira. E aí vamos fazer igual a gente fez ali com o var. Vamos por partes, fechado? O let, ele tem um escopo um pouco mais preciso. Ele tem ali o escopo de bloco. E o que isso significa? Isso significa que dentro da tua função, se você declarar a tua variável com let na raiz da tua função, todos os artefatos daquela função têm acesso à sua variável. Mas se você declarar a sua variável dentro de um bloco, então vamos colocar aqui ele dentro deste bloco true, desse bloco if, ele não vai ter acesso. Então até aqui você entende que a maneira de funcionar do var é muito similar ao let, a maneira do let, na verdade, é muito similar ao var, mas até o momento você percebe que ela tem um escopo apenas um pouco mais específico, né? Então se você quer que todos os artefatos de uma função tenham acesso a uma variável, você precisa declarar ela fora de um contexto de um bloco. Em compensação, se você precisa declarar variáveis com o mesmo nome, e você fizer isso em blocos diferentes, né? Utilizando o let ali, ele vai garantir que você continue pegando o teu dado do local que você precisa, né? Aqui você pode estar pegando os dados de uma API A e aqui você pode estar pegando o dado de uma API B, né? E utilizando o let ali, mesmo escrevendo, né, a tua variável com o mesmo nome, você não vai ter nenhum tipo de erro. Você só vai ter erros se você tentar declarar as variáveis de nome igual dentro de um mesmo contexto. Então ali o console vai te mostrar que você tentou declarar uma variável aqui que já existe. Então você entende. E isso facilita a tua vida para que você consiga, por exemplo, entender que aqui é o nome do funcionário e lá em cima é o nome do empregador ou é outro tipo de identificação. Então você consegue perceber que o escopo do let ele é um pouco mais específico. Ele é um escopo de bloco. Fechado? No que diz respeito a hosting, você percebe que aqui a gente utilizou um termo diferente, um TDZ, né? Então, o que é o hosting? A gente entende que é o quê? É quando a gente tenta acessar a variável antes da sua declaração. Vamos colocá-la aqui para fora para facilitar a vida. E vamos tentar imprimir o nome Regina antes dele ter sido
declarado. Então, olha só, o que é o TDZ? O TDZ ele é uma sigla para Temporal Dead Zone. Então, isso significa que, literalmente, o sistema entende que a tua variável existe, mas ao contrário do var, que mostra ali o undefined, ele mostra que a tua variável, ela existe, mas ela não pode ser acessada através de uma... como é que fala? Antes de ser iniciada, né? E, cara, por que que isso existe? Isso existe por diversos motivos. Um dos motivos é para garantir com que as variáveis tenham nomes únicos, né? Então, se você tem aqui um let nome e você tem aqui muitas linhas de código escritas, se de repente você quer fazer uma refatoração do teu código, escrever uma nova função lá em cima do teu código e você tentar aqui lá para cima escrever um let nome igual a Paulo, é, ele vai te dar que já foi declarado aquela função. Então você consegue, o sistema entende que a tua variável existe, ele não consegue acessar aquele dado antes de ser antes da declaração, mas você não consegue acessar aquela variável, tá? Ela existe só por segurança para que o sistema consiga controlar essas especificidades aqui do tipo de declaração, beleza? E uma coisa que obviamente você já percebeu, que eu já escrevi aqui, é que você não consegue, muito por conta também do hosting e do TDZ, redeclarar as variáveis. Então você não consegue escrever variáveis com o mesmo nome dentro de um mesmo escopo. Você só consegue, como a gente já viu, se você fizer isso em escopos diferentes. Então, dentro de um escopo de bloco, com o let, eu consigo sim utilizar aqui uma variável com o mesmo nome, mas não dentro de um mesmo escopo. Fechado? E a gente também, obviamente, não tem como redeclarar aqui esses valores, mas a gente consegue mudar o valor de uma variável let de uma maneira mais simples, né? Se você quiser fazer isso, você simplesmente não declara a sua variável. Se você quiser inserir um novo valor aqui no nome, então vamos lá para a gente entender direitinho esse contexto. A gente tem aqui Regina e Regina 2, tá? Se eu quiser aqui imprimir o nome, eu vou colocar aqui no console log o nome. Mas, cara, se de repente, em algum momento, o dado mudou, sei lá, eu fiz uma conta e aqui eu queria que ele imprimisse 1, mas eu fiz uma conta e agora vamos colocar aqui algo diferente, né, para facilitar. A gente vai ter como resultado. Então aqui o resultado ele é 1 inicialmente, mas eu fiz uma conta e de repente esse resultado passou a ser 1 mais 2, tá? Como que eu faço para exibir o 1 mais 2, sendo que o 1 mais 2 está dentro de um resultado que eu já declarei e ele inicialmente começa com 1? Utilizando o let, a gente consegue mutar esse valor, né? Então a gente consegue tirar aqui a declaração de variável e inserir um novo valor nesta variável. Então, em vez de 1, ele vai exibir ali o 3. E, novamente, se eu fizer isso continuamente, ele vai sempre imprimir ali o último valor que eu inserir, que eu atribuir àquela variável. Beleza? E vamos então ali para a última maneira que a gente tem para poder declarar as nossas variáveis, que é utilizando o const, fechado? Então vamos lá, vamos apagar esses valores aqui, vamos colocar aqui que o resultado agora é const, e no que diz respeito a escopo e hosting, const é igual let. Então, se eu tiver dentro de um bloco e quiser acessar essa variável fora, ele vai dar um erro. Se eu quiser acessar essa variável antes,
ele vai me dar o mesmo retorno, dizendo que aquela variável já existe, mas você não consegue acessar antes da sua inicialização. A diferença é que você não consegue reatribuir valores, você não consegue inserir um novo valor naquela variável. Então, para eu exemplificar isso de maneira mais fácil, a gente tem aqui o console log como resultado, mas e se de repente eu quero que o resultado seja 2? Eu não consigo fazer dessa maneira. E também não consigo fazer igual a gente fez com o let, de simplesmente remover aqui o const e atribuir um novo valor para esta variável. Então a gente não consegue fazer dessa maneira. O let ele consegue mutar um valor, mas o const ele é imutável. O const ele tem o poder de te garantir que o valor que está dentro de uma variável é a fonte da verdade. É o valor que aquela variável realmente tem. Se você quiser exibir aqui um novo valor de resultado, você precisa colocar aqui um novo resultado. Simplesmente você precisa escrever aqui um novo nome de uma nova variável que vai mostrar ali um novo resultado. Então você consegue ali imprimir o valor do teu novo resultado colocando um outro nome. Você não consegue, então, reatribuir um valor para a tua variável. Beleza? Então, só para a gente corrigir certinho aqui o que está em tela, eu acabei colocando que let ele não tem reatribuição, mas ele tem sim reatribuição. Tá? Isso aqui foi um erro. Então, a gente consegue reatribuir valores no let, utilizando aqui a técnica de você não escrever o termo de declaração da função, para você ter ali para você conseguir imprimir o teu resultado sem você precisar declarar uma nova variável, mas utilizando const, você precisa necessariamente declarar uma nova função, tá joia? E você vai perceber que estudando React, basicamente para 99,9% das declarações de variáveis, a gente utiliza ali o termo const para poder declarar as nossas variáveis, porque o React ele ele tem ali no seu principal conceito a imutabilidade. Então é importante que você frise. A gente não vai entender isso hoje profundamente, mas é importante que você entenda que este bloqueio não é para te travar, ele é para que você tenha a garantia de que uma variável, o valor, o resultado, o que tem dentro desta variável, ele é a fonte exata da verdade. Você não consegue modificar um valor de uma variável utilizando const, beleza? Bom, no que diz respeito à declaração de variáveis, acredito que a gente conseguiu passar por todos os contextos, né? Escopo, hosting, temporal dead zone e reatribuição. Se você não entendeu nenhum desses conceitos ou algum desses conceitos, pode escrever aqui nos comentários do vídeo, que eu respondo sempre que puder. E a gente também tem uma comunidade no Discord, para a gente poder lá tirar dúvidas, para a gente poder se conectar, conversar sobre diversos temas. Se você tiver interesse em entrar nesta comunidade no Discord, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder entrar também. Fechado? E para a gente finalizar esse vídeo, a gente vai para a parte interna da variável, a gente vai para a parte do dado, do valor, do que tem dentro dessas variáveis, que são os dados, e a gente tem aqui no JavaScript diversos tipos de dados. Tá joia? E eu coloquei aqui, basicamente, alguns dos que você mais vai utilizar no contexto ali no teu dia a dia. Obviamente, muito do que a gente utiliza aqui no dia a dia vai ser ali string, number, boolean, undefined e null. Basicamente, você vai utilizar ali esses cinco tipos, né, primitivos ali do JavaScript.
né? E além deles, a gente tem também aqui o symbol, onde você consegue ter uma string, mas ela vai ter ali um valor único, né? Como se fosse ali um ID, não sei se você já entendeu o conceito de UUID, né? Mas através do symbol você consegue ali ter um identificador único para uma string. Você tem aqui o big int, eu vou já explicar rapidinho o que é esse big int. Você tem aqui o object, você tem aqui o array, você tem aqui a função e você tem aqui o date e o regex, né? Função, a gente já entendeu aqui que é como a gente declara as nossas funções, né? O array ali, ele é um conjunto de dados que podem ser strings ou que podem até ser dados mistos, strings e números. A gente tem o objeto, onde a gente tem dados mais complexos, né? Onde a gente pode ter ali um agrupamento de um tipo de dados, né? Onde a gente tem ali, por exemplo, o Det Reutemann com idade 2. E eu acredito que o que mais pode ter tirado curiosidade é essa questão aqui do Big Int, né? O que é esse Big Int? O Big Int, ele nada mais é do que um limite que a gente tem aqui de precisão para o JavaScript conseguir lidar com números, tá? Então, se você tem aqui, por exemplo, deixa eu apagar tudo isso daqui para a gente ter mais facilidade. Vou colocar aqui para imprimir o Big Int no nosso console, sem nada, só o nosso Big Int, tá? Então você percebe que, olha só, presta bem atenção, é um número que termina com 1, fechado? Se eu vier aqui e simplesmente, por exemplo, quiser fazer uma soma com este número, vou colocar aqui mais 2, por exemplo. Você percebe que ele não somou corretamente. Eu coloquei mais 2, o correto era ele imprimir esse número completo e aqui ele está sendo impresso aqui embaixo com o 3, mas ele colocou só mais 1. Então eu pedi para ele adicionar, para ele somar este número com 2 e ele não somou corretamente, olha só. Ele colocou aqui só 1. Então, em alguns casos você vai conseguir ter um acerto. Então vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 3. Então perceba que o 3 funcionou. Olha só. O 3 ele pegou 1 mais 3, 4 no final aqui do nosso número. Mas não é com todos os números que quando você chega num determinado valor você vai conseguir ter uma precisão. Então, para que você consiga trabalhar com grandes números, com números muito grandes, e fazer operações matemáticas com estes números, né? O JavaScript ele tem o conceito de Big Int. E para que você consiga fazer com que o JavaScript ele tenha precisão lidando com números muito grandes, você utiliza o N no final desses carinhas. E aí o JavaScript ele vai entender que você está fazendo operações com números gigantescos e ele vai conseguir fazer aqui a operação com precisão. Então você percebe que, por exemplo, aqui embaixo, ó, aí sim ele colocou ali a soma correta. Ele colocou ali com como é que fala? A, a soma do número 2 corretamente. Então você colocando esse N no final dos seus números gigantescos aí, se você for fazer operações matemáticas com números muito grandes, você vai conseguir ter essa precisão aqui com o Big Int. Fechado? Então, basicamente é isso. Eu não pretendo ir muito a fundo aqui dentro de cada tipo, porque não tem muita necessidade, você só precisa entender o que é cada tipo. Agora, o contexto de o que você vai utilizar no teu dia a dia é o que a gente vai entender mais para frente. Né? Aqui, se você tiver alguma dúvida no que diz respeito à declaração de variáveis, ou se você quiser tirar até alguma dúvida mais profunda sobre os tipos de dados, ou se você conhece mais tipos de dados do que eu coloquei aqui, porque eu não coloquei todos, e que você acha interessante citar, pode citar aqui nos comentários ou na nossa comunidade lá no Discord. Fechado? Por hoje é só, espero que você tenha gostado desta aula. Se você está fazendo o curso aí desde a primeira aula, e desde que as aulas foram lançadas, né?
você com certeza percebeu esse hiato gigante entre a última aula e esta aula. E isso aconteceu porque, obviamente, esse projeto estava pausado. Eu estava com um foco totalmente em outras coisas na minha carreira, também na minha família. Mas estamos de volta. Estamos aqui novamente produzindo conteúdo. O conteúdo que eu produzo, ele não é um conteúdo perfeito, porque eu não fico perdendo muito tempo editando este vídeo. Eu também não quero que ele seja um vídeo perfeito, que os vídeos que eu faça sejam perfeitos. Eu gosto muito mais em que você perceba que a gente faz vídeos para o dia a dia, a gente faz aulas para o dia a dia, né, para que você consiga ver como funciona o mundo real, né? Então, sabe quando você começa a ver aquela aula, aquela aula que não é uma aula, é um live code, né? O cara pega ali um regex para poder fazer algum tipo de validação de CPF e você vê aquele cara digitando um regex totalmente de cor para poder validar um CPF e aquilo meio que pode fazer com que você tenha uma falsa sensação de que para você crescer na carreira você precisa conhecer muita coisa, né? Mas eu entendo que você precisa entender bem os fundamentos da linguagem que você estuda, e a partir dos fundamentos você vai entender ali ao longo da tua jornada, do teu trabalho, aonde você utiliza cada, cada particularidade ali da linguagem. Então, não é interessante você só decorar tudo e você entender especificamente como que funciona cada detalhe da linguagem, mas sim aonde utilizar esses detalhes, né? Aonde você utiliza o let, aonde você utiliza o const, é muito mais interessante do que você entender profundamente o contexto e o conceito de cada uma das coisas, saca? E bom, por hoje é isso. Muito obrigado por estar até aqui. Continue fazendo este curso. É um curso totalmente gratuito e eu espero ir até o fim com este curso. Para te dar um spoiler, para que você não desista, eu vou aqui te mostrar o que eu tenho planejado para as próximas aulas, né? Então a gente está aqui, ó, logo no comecinho, em variáveis e tipos de dezenas e dezenas de aulas. Pretendo lançar essas aulas o mais rápido possível. E se você gostou, se você curtiu, se você acha que esse conteúdo vai ser interessante para o teu colega, compartilha esse vídeo, deixa o seu like e me segue por aqui. Fechado? Um abraço e até mais.